Vivemos a era das telas brilhantes, das distrações infinitas, dos prazeres instantâneos e, ironicamente, da falsa sensação de liberdade. A maioria das pessoas acredita que está no controle, que faz escolhas próprias, que tem autonomia. Mas e se tudo isso for apenas parte de uma ilusão? E se a sociedade moderna tiver criado uma prisão invisível onde a cela é confortável, os grilhões são digitais e o carcereiro é o prazer? Parece exagero? Então pense, por que tanta gente se sente vazia mesmo tendo tudo à disposição? Por que precisamos estar o tempo todo entretidos, estimulados, ocupados? A verdade é dura. Estamos sendo condicionados para nos distrair, para servir sem perceber. Enquanto isso, tecnologia, drogas, pornografia e mídias digitais nos mantêm dopados, não no corpo, mas na alma. Isso não é liberdade. É um controle sofisticado, disfarçado de satisfação. Poucos falam sobre isso porque poucos conseguem enxergar. Mas quem começa a despertar percebe o quão profundo é o buraco. E nesse vídeo, você vai entender por que o prazer, quando mal direcionado, pode ser a ferramenta mais eficaz de submissão já criada. Prepare-se, porque uma vez que você veja, não tem mais como desver. A maioria das pessoas anda por aí acreditando que são livres, mas isso, na prática, não passa de uma fantasia bem orquestrada. A sociedade moderna criou uma ilusão confortável, onde a escravidão não tem correntes, apenas rotinas disfarçadas de escolhas. O sujeito acorda, cumpre tarefas, consome o que mandam e acredita que está no controle. Mas o controle real, aquele que move as engrenagens do comportamento humano, está longe das suas mãos. É uma servidão silenciosa, sorridente, tão eficaz que quase ninguém percebe. Hoje, o controle se exerce de forma muito mais sofisticada do que no passado. Em vez de censura explícita ou coerção armada, usam-se distrações, recompensas imediatas e um excesso de liberdade que, paradoxalmente, aprisiona. A tecnologia, por exemplo, deu voz a todos, mas também criou bolhas, viciou em dopamina, anestesiou o pensamento crítico. O prazer virou uma moeda de troca e o preço é alto: tempo, energia, autonomia. Numa sociedade onde tudo parece acessível, quase ninguém se dá conta de que está sendo conduzido, passo a passo, por sistemas de condicionamento invisíveis. E é justamente essa sutileza que torna a escravidão moderna tão eficaz. As pessoas não percebem que estão submetidas, porque confundem estímulo com escolha, conforto com liberdade e distração com lazer. Estamos diante de um cenário onde o homem moderno serve sem perceber que serve. E é aqui que a reflexão se aprofunda. Será que toda essa liberdade é realmente nossa? Ou será que, como em certas distopias, estamos apenas vivendo um script cuidadosamente escrito para nos manter entretidos, submissos e sem vontade de questionar o próximo passo? Quando Aldous Huxley escreveu Admirável Mundo Novo, ele não estava apenas fazendo ficção. Ele estava prevendo com precisão assombrosa os mecanismos de controle que hoje governam nossa sociedade. Na obra, o controle não vem pela dor, mas pelo prazer. As pessoas são condicionadas desde o nascimento, entretidas com distrações constantes e sedadas com uma droga chamada soma, que elimina qualquer desconforto emocional. Em outras palavras, é um mundo onde todos parecem felizes, mas estão profundamente subjugados. Soa familiar? Hoje, o soma é distribuído em doses digitais. O prazer imediato fornecido por mídias sociais, pornografia, consumo desenfreado e até certas drogas legalizadas cumpre o mesmo papel: entorpecer o pensamento crítico. As pessoas vivem em busca de distração, de validação constante, de dopamina, e com isso se afastam da realidade, da reflexão, da liberdade. Não há necessidade de impor o controle pela força, quando a própria população aceita com entusiasmo a servidão em troca de pequenos prazeres. Huxley enxergou isso com clareza. E hoje, quem ainda não vê provavelmente já foi capturado. O mais irônico é que, assim como no livro, quem tenta resistir ou questionar esse sistema é visto como diferente, problemático ou extremista.
A sociedade criou um mecanismo quase perfeito de autorregulação, onde o comportamento de massa impede o surgimento de qualquer pensamento fora do padrão. E é nesse ponto que a ficção encontra a realidade. Estamos rodeados por distrações, condicionamentos e mecanismos de prazer que anulam qualquer desejo real de liberdade. E isso nos leva direto à próxima reflexão. Será que o comportamento humano pode ser moldado de tal forma que a própria escravidão se torne desejável? B.F. Skinner, um dos nomes mais influentes da psicologia comportamental, mostrou como o comportamento humano pode ser moldado através de recompensas e punições. O que poucos percebem é que os mesmos princípios do condicionamento operante que ele usou com pombos e ratos são aplicados, hoje, em larga escala sobre pessoas. Likes, notificações, curtidas, bônus, recompensas sociais. Tudo cuidadosamente arquitetado para reforçar comportamentos desejados por quem detém o verdadeiro controle. A sociedade virou um experimento de laboratório disfarçado de liberdade. A mídia, as plataformas digitais, os algoritmos, todos funcionam como grandes distribuidores de estímulos que recompensam certas atitudes e punem outras. Você é premiado por seguir a norma, por consumir sem pensar, por se manter distraído, e punido, de forma sutil, quando tenta romper esse ciclo. Exclusão social, sensação de inadequação, invisibilidade. A servidão moderna se nutre disso, de um condicionamento que transforma homens livres em peças de um jogo onde só poucos sabem as regras. E quanto mais o sujeito busca prazer imediato, mais dependente se torna do sistema que o condiciona. É preciso entender que não se trata apenas de uma questão filosófica, mas de um mecanismo técnico, quase científico. Estamos falando de engenharia comportamental aplicada. Estudos mostram que redes sociais, por exemplo, são desenhadas para prender a atenção e reforçar a submissão psicológica através de ciclos de dopamina. É um condicionamento tão eficiente que o indivíduo começa a amar aquilo que o mantém preso. E o mais perigoso é que nesse processo ele vai perdendo não apenas o senso de liberdade, mas o próprio desejo de ser livre. E esse desejo é justamente o que o sistema mais teme. Uso do prazer como ferramenta de controle. O prazer, quando usado com sabedoria, pode ser um portal para experiências profundas, mas quando manipulado, ele se torna uma arma silenciosa e perigosamente eficaz. O sistema entendeu isso melhor do que ninguém. Em vez de reprimir o indivíduo, ele o seduz. Estimula o consumo desenfreado, normaliza a pornografia, glamoriza o hedonismo e ainda entrega tudo isso na palma da mão. A promessa: felicidade instantânea. O resultado? Um exército de pessoas condicionadas, passivas, satisfeitas com migalhas de dopamina. Basta olhar à volta. Nunca foi tão fácil se perder no prazer. O comportamento coletivo gira em torno do entretenimento constante, das distrações acessíveis, da gratificação imediata. O sujeito quer alívio e o sistema entrega, mas cobra caro por isso. Cobra tempo, cobra energia, cobra lucidez. E quando alguém tenta romper esse ciclo, é taxado de careta, ultrapassado ou até de insensível. A sociedade criou uma equação perigosa. Prazer virou sinônimo de liberdade, quando muitas vezes é o instrumento da escravidão mais doce e eficiente. Essa lógica cria uma prisão confortável, tão confortável que ninguém quer sair. E é aqui que o controle se aperfeiçoa. O prazer constante elimina o impulso de resistir. Por que lutar contra algo que é bom? Por que questionar se tudo parece funcionar? Mas é justamente essa sensação de satisfação superficial que impede o crescimento real. O homem deixa de buscar a verdade, a disciplina, o propósito, porque está anestesiado. E enquanto isso, a tecnologia continua avançando, entregando novos prazeres, novas distrações, cada vez mais irresistíveis. Nunca houve época em que a tecnologia dominasse tanto o cotidiano quanto agora. Ela dita ritmo, pauta desejos e sutilmente redefine o conceito de liberdade na sociedade.
Marshall McLuhan já alertava: o meio é a mensagem, e a mensagem atual é clara: mantenha-se conectado, mesmo que isso custe sua lucidez. Entre notificações incessantes, feeds infinitos e algoritmos que conhecem cada traço do comportamento humano, o prazer imediato se disfarça de progresso, enquanto o condicionamento aprofunda a servidão, escravidão, que poucos ousam enxergar. Junte-se a esse caldo de estímulos as drogas farmacológicas para foco, a pornografia de acesso instantâneo e as mídias digitais que celebram cada microdose de dopamina. O resultado? Um exército de indivíduos distraídos, submissão voluntária ao controle de quem detém os dados. Shoshana Zuboff chama isso de capitalismo de vigilância. Coletar tudo, prever tudo, lucrar com tudo. Quem pensa que manipula a tecnologia muitas vezes é manipulado por ela, trocando horas de vida por flashes de prazer que evaporam antes mesmo de serem sentidos. E quanto mais o sistema torna essas distrações onipresentes, mais difícil se torna romper o ciclo. O prazer fácil cria hábito. O hábito vira dependência. A dependência consolida o controle. Ainda assim, alguns começam a despertar, percebendo que a distração crônica é inimiga da liberdade e que um futuro de escravidão confortável não precisa ser o único destino. Essa pequena faísca de consciência coloca em cena uma escolha crucial: aceitar a servidão prazerosa ou resistir para resgatar a própria humanidade. O mundo caminha para uma encruzilhada invisível, mas decisiva. De um lado, a promessa de uma vida confortável, recheada de prazeres fáceis e distrações constantes. Do outro, o caminho mais árduo, porém libertador, da consciência, da autonomia e da resistência. A sociedade está dividindo seus filhos entre os que se rendem ao condicionamento doce da tecnologia e os que escolhem acordar. E acordar aqui não é uma metáfora poética, é um ato de coragem diante da submissão coletiva. O preço da servidão prazerosa é alto. Exige que se abra mão da liberdade em troca de segurança, que se calhe a inquietação interior por doses diárias de estímulo. Já a resistência é silenciosa, invisível, muitas vezes solitária. Mas ela tem algo que o prazer não oferece: sentido. O homem que resiste começa desligando as notificações, observando seus impulsos, questionando as narrativas prontas. Ele percebe que controlar o próprio comportamento é o primeiro passo para retomar o controle da própria vida. E talvez esse seja o maior desafio da era digital: escolher ser humano em um mundo que seduz para que sejamos apenas consumidores passivos. A dualidade entre prazer e liberdade nunca foi tão visível, e ignorá-la é por si só uma forma de submissão. O futuro já está sendo moldado por essas decisões silenciosas. E a pergunta que fica, ecoando na mente de quem enxerga além das telas, é simples, porém incômoda. Você vai se entregar ao conforto da escravidão ou vai lutar pela consciência da liberdade? Vai continuar aceitando ser manipulado pelo prazer? Vai seguir cedendo ao conforto de uma sociedade que te distrai só para te manter controlado? Ou vai ter coragem de romper o ciclo, recusar a escravidão disfarçada e recuperar sua liberdade real? Você já parou para observar como seu comportamento tem sido condicionado? Quantas das suas vontades são realmente suas e quantas foram implantadas por algoritmos, propagandas ou vícios invisíveis? O mundo não vai te dar permissão para mudar, mas você pode se dar essa permissão agora. Não precisa virar um monge, só precisa começar a perceber. E perceber é o primeiro passo para transformar. Se esse conteúdo te abriu os olhos, então não deixa isso morrer aqui. Se inscreva no canal, ative as notificações e fique por perto, porque aqui você vai continuar aprendendo como se libertar, passo a passo, pensamento por pensamento. A mudança começa na mente, mas ela só se completa com ação.